nome de Jesus. Amém. Saúde a igreja capaz do Senhor Jesus, amém? Como o pastor falou, eu ia estar ministrando semana passada, mas fiquei com a voz ruim, falei, não, então bota para outra sexta aí, para outra quinta, e graças a Deus. Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 4. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Uma palavra muito conhecida, mas que Deus quer falar fortemente ao meu e seu coração, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, mande que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces com teu pé em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Amém? Amados, eu quero meditar nessa noite com você, na palavra do Senhor, em 5 lições do deserto. Amém? Eu quero extrair aqui com vocês 5 lições que nós podemos aprender no deserto. E se tratando de lição, irmão, eu comecei a lembrar do tempo da escola, né? Todos nós aqui, né, estudamos, né? Uns talvez não conseguiu completar, outros fez curso técnico, faculdade, universidade e tal. Só que quando você não aprende uma matéria, né, na escola, você fica, né, pelo menos no meu tempo era assim, você fica no reforço, né, eles te mandam para o reforço escolar para que você tenha condições de passar. E quando você não passa, você fica repetente. E quando você fica repetente, tudo aquilo que você estudou no ano anterior, você vai estudar no ano seguinte, para que você possa concluir e assim passar de ano, né, letivo, e assim graduar todo o período escolar. E eu tenho aprendido que na nossa vida com Deus não é diferente. Se nós não aprendermos aquilo que Deus quer nos ensinar, nós vamos começar a viver ciclos repetitivos nas nossas vidas. E Deus constantemente, meu amado, Ele tem ministrado ao meu e ao seu coração, através da palavra dEle, nas células, nos nossos cotidianos, aquilo que Ele quer nos ensinar. E quando eu comecei a observar essa palavra, eu comecei a ver algumas lições das quais eu preciso aprender para que eu possa seguir em frente como servo de Deus, para que você possa seguir em frente como servo de Deus. A primeira lição está no versículo 1 do capítulo 4. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. A primeira lição que eu aprendo: o deserto de Deus é suportável. Meu amado, eu preciso que você entenda isso nessa noite. O deserto de Deus para a sua vida, ele é suportável. Talvez você diga assim: irmão Eduardo, eu estou vivendo circunstâncias na minha família, eu não estou aguentando. Irmão, quando é Deus que nos guia no deserto, quando é Deus que nos guia na provação, quando é Ele que está nos direcionando, Deus se faz presente. Se você lembrar da passagem do povo de Israel em Êxodo, capítulo 15, se eu não me engano, você vai ver que quando Deus conduz o povo no deserto, de dia havia uma nuvem para que o povo pudesse continuar. À noite havia uma coluna de fogo para que o povo pudesse se aquentar.
De dia, quando dava o horário do povo almoçar, vinha o pão. E quando o povo começou, o maná, quando o povo começou a reclamar, Deus mandou codornizes. O que eu aprendo? Deserto de Deus tem provisão de Deus para a minha vida e para a sua vida. Só que o engano do nosso coração pode nos levar a ter atitudes que vão nos conduzir a desertos. E você talvez vai dizer assim: irmão Eduardo, eu não estou suportando. E eu preciso te dizer nessa noite, meu amado, cuidado com o engano do seu coração. Porque talvez ele pode conduzir a circunstâncias onde você vai viver um período de deserto, sequidão, e você vai querer colocar a culpa em Deus. E eu preciso te dizer, Deus não tem culpa disso. Existe um princípio na palavra, em Gálatas, que tudo que o homem ceifar, tudo que o homem plantar, isso também ele ceifará. Ou seja, todas as atitudes que nós temos irá resultar em algo nas nossas vidas. E o deserto de Deus na minha e na sua vida, ele é suportável. Olha o que Paulo vai dizer a respeito disso. Em 1 Coríntios, você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo, por favor. Eu sei que tem a tela aí, mas vamos ser um cristão mais bíblico, por favor. Você que não trouxe, passe a trazer. Olha o que vai dizer 1 Coríntios, capítulo 10, no versículo 13. 1 Coríntios 10, 13. Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que vos não deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, também dará o escape, para que possais. Ou seja, a tentação, ela é proporcional. E nós temos que tomar cuidado, meu amado, com aquilo que nós temos tido atitudes que pode nos levar a viver momentos de sequidão e nos fazer desistir. Talvez você teve uma atitude na área financeira e bagunçou o trem tudo. Você fala: irmão Eduardo, Deus não proveu. Não, irmão, foi você que trocou os pés pelas mãos. Eduardo, eu tive atitudes no meu casamento com o meu marido, eu tive atitudes com a minha mulher, eu tive atitude com meus filhos. E isso pode te conduzir a desertos, irmãos, insuportáveis. Porque aqui quem está conduzindo Jesus a um deserto é o Espírito. A tentação que ia vir sobre Jesus é uma tentação na medida, é uma tentação suportável, porque ele aqui estava agora em figura humana. E eu preciso te fazer essa pergunta nessa noite: o deserto que você está vivendo é fruto do engano do seu coração, de atitudes suas, ou é um deserto de Deus para a sua vida? Talvez você chegou aqui dizendo: Eduardo, eu não estou suportando. Cuidado, irmão. Eu tenho aprendido na palavra que o deserto de Deus, Deus se faz presente com a provisão dele. E se você não está suportando, peça a Deus para te redirecionar. Peça a Deus para te dar uma estratégia, um caminho, para que você possa sair disso. No versículo 2, vai nos dizer assim: e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. No versículo 2 eu aprendo: momentos de vulnerabilidade, sempre haverá uma proposta do inimigo. O deserto, irmão, quando você está nele, você precisa aprender essa lição. No seu momento de vulnerabilidade, sempre haverá uma proposta do diabo. E nós precisamos, meu amado, tomar cuidado nisso, porque eu tenho aprendido que propostas, elas sempre vêm contra a promessa que Deus nos fez, o propósito para que Ele nos chamou. Se você analisar aqui, quando o diabo vem até Jesus, ele vem só depois do 40º dia. Porque se ele vem antes, Jesus não estava com toda aquela fome. Mas quando Jesus está com fome e com sede, ele aparece a Jesus. Então, nas suas provações, meu amado, no dia a dia, tome cuidado com as propostas que o diabo vai te fazer. Se você estiver passando por uma crise familiar, a primeira coisa que o diabo vai te dizer: outra família é melhor do que essa, troca.
Se você estiver passando por uma provação no trabalho, um momento vulnerável, a primeira coisa que o diabo vai soprar na sua cabeça: mete o pé nisso tudo aqui, joga isso para o alto e troca, porque outro serviço é melhor. Se você estiver passando um momento difícil na área ministerial, o diabo vai falar assim: não, joga isso tudo para o alto e é melhor ficar sem fazer nada, porque ninguém quer nada com Jesus. Já encontrei com muitos obreiros dizendo isso. Então sempre no nosso momento de vulnerabilidade haverá uma proposta do inimigo. Se você brigar com a sua esposa, com o seu marido, sempre vai dizer: olha, aquele fulano lá atrás seria o melhor para a sua vida, aquela fulana. Sempre haverá uma proposta do inimigo para a sua vida. Só que propostas, como eu disse, ela vem contra o propósito para aquilo que Deus nos chamou. E quando eu vejo isso, eu lembro rapidinho de um jovem chamado Jonas. Deus disse assim para Jonas: olha, vai para Nínive, prega contra elas, diz que eu vou subverter, fala que eu vou julgar eles. Só que o povo de Israel era inimigo do povo ninivita. E você sabe o que Jonas fez? Jonas aceitou a proposta do engano do coração dele. Ele pegou um barco e foi para Tarsis. Cuidado, irmão. Cuidado com aquilo que te tira do propósito. Cuidado com aquilo que vem para te fazer desviar daquilo que Deus te chamou, no seu momento de vulnerabilidade. Momentos onde a sua emoção, o seu emocional, o seu psicológico pode estar desestabilizado. Você pode trocar os pés pelas mãos e se arrepender lá na frente. Versículo 3, olha o que vai dizer: e chegando-se ele ao tentador, disse-lhe: se tu és o filho de Deus, mande que essa pedra se torne em pães. Quando ele tem fome, o diabo vem até ele no momento de vulnerabilidade. E no momento de vulnerabilidade, o que o diabo fala com ele? Faça com que essas pedras se tornem em pães. Mas se tu és o filho de Deus. Mas interessante que Jesus tinha certeza que ele era o filho de Deus. Porque no capítulo 3, versículo 17, vai dizer assim: eis que uma voz do céu dizia: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo. Ou seja, os céus declararam quem Jesus era. Os céus proclamaram que Jesus era o Filho. E quando, meu amado, eu observo isso, eu vejo que esse Filho está expressando o propósito de salvação que Cristo havia de concluir, Marcos Paulo. Porque não é só um filho de gerar, não. É um filho de propósito. É aquele que iria remir o povo. Então, quando o diabo está dizendo assim: se tu és o filho, e chegando ele, o tentador disse-lhe: se tu és o filho de Deus, mande que essa pedra se torne em pães. Sabe o que o diabo está dizendo para ele? Se você é mesmo aquele que tem o propósito de salvar o povo, muda essa situação. É isso que muitas vezes o diabo quer colocar na minha mente e na sua mente, meu amado. Se Deus realmente tem um propósito com a sua vida, pede para ele mudar essa situação. Você não pode estar vivendo isso como um filho de Deus. Você não pode estar vivendo isso como alguém a quem Deus tem um propósito. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos, porque nós, como filhos de Deus, fomos chamados com um propósito. E o diabo, ele quer te tirar fora dele. Porque eu tenho aprendido algo, meu amado. Você ter sucesso em algo que Deus te chamou para você não fazer é fracasso. Se Deus um dia te disse: você vai ser um pastor, você vai ser um presbítero, você vai ser um evangelista, você é um obreiro. Se você não tiver sucesso nisso, meu amado, se você não buscar e não tiver êxito nisso, você já fracassou. E existem propostas que nos fazem sair de dentro do propósito. E eu preciso te alertar nessa noite: qual propósito Deus te chamou? Jesus, lá em Gênesis 3,15, já havia sido proclamada uma palavra a respeito dele, que ele iria pisar a cabeça da serpente. Já foi profetizado muito antes. E o diabo queria tirar ele de dentro do propósito,
desalinhar ele. Eu te pergunto nessa noite, qual o propósito as circunstâncias estão querendo te tirar? As circunstâncias estão querendo tirar, meu amado, daquilo que Deus te chamou. Tome cuidado com isso. Versículo 4. Vai dizer assim: ele, porém, respondendo, disse-lhe: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Esse texto me mostra uma coisa, que o deserto precisa me fazer confiar em Deus. Porque aqui Jesus está dizendo, olha, nem só de pão viverá o homem. Você já viu, meu amado, alguns cristãos que eles dizem que não aceitam passar por uma provação, por algum problema? Eu não aceito isso em nome de Jesus. Não está repreendido. Eu já fui dessa classe. Não, eu não posso passar por isso não. Está repreendido. Essa provação, não. Irmão, todos nós vamos passar por algum tipo de provação. Cuidado com esse evangelho emotivo que te diz que você não pode passar por provações. Porque que Jesus, o que ele está passando, ele tem essa confiança. O deserto faz com que ele confie na suficiência de Deus. E ele vai dizer para o diabo, ele porém respondendo disse, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo aqui que a suficiência dele vem do alto. Jesus está dizendo aqui que a suficiência dele vem da Escritura. Jesus aqui está dizendo que a suficiência dele vem de Deus. E que se Deus determinou que ele passaria por aquilo, ele iria passar. E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Olha o que Paulo vai dizer em Filipenses 4. Filipenses 4:12. Vai dizer assim: sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a padecer, como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Que ele tinha uma suficiência em Deus e que ele podia todas as coisas. O evangelho, meu amado, ele não pode ser somente triunfalista. Eu tenho que entender que a provação vem, e mesmo no momento de provação, Deus ele é fiel. O momento de provação não significa, meu amado, que Deus deixou de ser fiel na sua vida, não. Não. E aqui Jesus está dizendo isso, olha. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, ou seja, nem só de coisas materiais. Você já percebeu que muitas pessoas, eles usam dizer que têm êxito, que eles conseguiram algo, que Deus é com eles, porque eles possuem coisas. Ah não, você passou no Enem, você vai fazer a faculdade, Deus é com você. Você não passou, não, Deus não é com você. Você conseguiu ter a sua empresa, Deus é com você. Você não conseguiu, Deus não é com você. Cuidado, irmãos. Quando nós estamos dentro do propósito, nós sempre vamos passar por lutas. E nós temos que confiar na suficiência de Deus. Ponto 5, versículo 5. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces com teu pé em alguma pedra. Note que aqui o diabo, meu amado, ele está querendo que Jesus, ele negocie a palavra. O diabo, ele está pervertendo a palavra, querendo que Jesus negocie ela. Ele está dizendo, se tu és o filho, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece com teu pé em pedra. Mas você percebe que o diabo leva ele até o pináculo do templo. Jesus não está no chão, Jesus não está no caminho, Jesus não ia tropeçar numa pedra. Então o diabo, ele perverte a palavra para que Jesus negocie com ela.
E nós temos que tomar cuidado com isso, irmãos. Nós vivemos dentro de uma contextualidade onde muitos cristãos estão dispostos a negociar a palavra de Deus. Muitos cristãos estão dispostos a negociar o princípio da palavra. E Jesus vai responder da seguinte forma, no versículo 7. E disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Irmão, se tratando de negociar os valores e princípios do Evangelho, eu preciso te fazer uma pergunta. Você está disposto a ser rejeitado, ser tratado como quadrado, como alguém que muitas vezes é taxado como preconceituoso, homofóbico, vai ser cancelado, né, por amor do Evangelho? Quando os princípios e valores do mundo vierem colidindo com os valores e princípios do Evangelho, você vai se permanecer firme ou você vai ceder para que você seja taxado como legal? Nós vivemos dentro de uma contextualidade onde muito se fala em amar e não julgar. Nós devemos amar, porque a Bíblia diz para nós amarmos. Mas nós devemos, meu amado, tomar cuidado com aquilo que quebra os valores e princípios do Evangelho. Porque muitos estão quebrando os valores e princípios do Evangelho para se tornar legal, para que numa roda de amigos não seja taxado como quadrado e fique sem lugar. Eu quero que você abra comigo rapidinho, você pode abrir na tela mesmo. Olha o que Jesus vai dizer em Mateus 10, 22. Ele vai dizer assim aos discípulos deles. Isso é Jesus dizendo para os seus discípulos. E odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Jesus está dizendo que você vai ser odiado. Jesus está dizendo que eu vou ser odiado. Jesus está dizendo que os seus discípulos serão odiados por causa do amor do nome dele. Agora eu te faço essa pergunta, meu amado, com todo carinho e respeito. Por que muitos cristãos querem parecer legal, se tratando de questões aí no mundo? O diabo estava chamando Jesus, no texto que nós lemos, para negociar a palavra, para negociar o princípio. Falou assim, olha, se você lançar daqui abaixo, o anjo vai te pegar, para você não tropeçar com o seu pé em pedra. Mas Jesus disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Diante dos valores e princípios do Evangelho, você está disposto a ficar firme, irmão? Você está disposto a dizer assim, não, pode me taxar de quadrado, eu posso não ter lugar, mas eu fico com Jesus. Nós precisamos ter isso. A quinta lição que o deserto me traz: não negociar a palavra de Deus. Como eu disse, quando nós não aprendemos algo no ano letivo da escola, aquilo se torna repetitivo. E tem muitos cristãos, meu amado, vivendo ciclos repetitivos na sua vida. Não alavanca, não vai além. Você sabe por quê, irmãos? Não querem de fato aprender aquilo que Deus está nos ensinando. Quando Deus nos faz uma promessa, nós sempre julgamos estar pronto para possuir aquilo que Deus tem para nós. Às vezes é ministerial, profissional, financeiro, material. Mas eu tenho aprendido, meu irmão, que Deus precisa nos forjar para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Senão aquilo que Ele tem para nós, em vez de ser bênção, se torna maldição. Eu trabalhei numa empresa, não vou citar nome, e 2 obreiros começaram a discutir a respeito, né, quem era mais santo um com o outro, né? E um virou para o outro e falou assim, rapaz, você está falando isso, mas eu sei que no seu negócio você tem um gato lá de energia. Um jogou na cara do outro. Eu falei, meu Deus do céu, o que é isso, né? Esse povo está glorificando Satanás. Aí ele ficou ofendido com aquilo, porque ele estava perdendo. Foi lá e mandou desligar na empresa dele o gato de energia. No outro mês veio 4.000 e pouco de energia. Aí sabe o que eu percebi, irmão? Todo mundo fazia
Ele fez também. E eu comecei a calcular, falei assim, rapaz, 4 mil e pouco, quase 5 mil reais. Num ano, não sou muito burro, dá uns 60 mil reais. Eu compro um Corolla e falo que Deus está me abençoando. Com dinheiro roubado da concessionária de energia. Mas, Eduardo, está todo mundo fazendo. Vou falar uma frase que a minha mãe sempre me falava. Você não é todo mundo, não, irmão. Se é alguém que Deus escolheu. Deus te chamou para andar na contramão, irmão. Os desertos são para nos moldar. E o que eu gosto no deserto é que ele revela a real intenção do nosso coração. Eduardo, eu estou passando por essa provação, irmão. Deus já sabe o que está no meu e no seu coração. E por que Deus nos coloca no deserto, então? Para mostrar para nós. Quando Deus te coloca no deserto e você vê o que você é capaz de fazer, é Deus te ensinando, irmão. Olha, não vai por aqui não, que você é capaz disso. É Deus moldando o seu caráter. Então o deserto de Deus, meu amado, não é para nos matar. É para nos moldar para aquilo que Ele tem para nós lá na frente. Se você for olhar, Deus tirou o povo de Israel e queria levar para Canaã, com o propósito, a promessa. Mas no meio tinha o deserto. Jesus veio como Filho de Deus. E até Ele chegar na cruz, no meio tinha um deserto. Então eu preciso que você entenda, meu amado, no propósito que Deus te chamou, bem no meio dele, tem um deserto. E você precisa passar por ele. Você precisa seguir além. Mas você precisa entender o que Deus está querendo moldar no seu caráter. O que Deus está querendo, te transformar. Eu lembro um dia que eu conversei com um amigo. Eu falei com ele assim, rapaz, isso foi algo que Deus mudou em mim, irmão. Eu relativizava muito. Isso foi muitos anos atrás, isso tem uns 10 anos. Eu relativizava muito o fato de algumas pessoas que se dizem cristãs sonegar imposto. E ele virou para mim e falou assim, o que você acha, Eduardo? Aí eu lembro direitinho da minha fala, eu falei assim, rapaz, você tem que entender o seguinte, o governo não devolve isso em segurança, o governo não devolve isso em infraestrutura, o governo não devolve isso em saúde, então deixa a pessoa pegar mesmo, ela vai lá, depois dá uma ajuda, o hospital e está tudo certo. Aí de uns tempos passaram, eu comecei a entender de fato o valor do evangelho, do princípio da verdade. Eu falei, rapaz, eu não posso relativizar isso não, porque se está pegando do governo, é roubo. Não importa se o governo está errado. Se Deus tiver que pesar 2 errados na balança, que pese só eles, não nós. Aí depois, mais para frente, eu conversando com ele, eu falei assim, mas você mudou de ideia? Eu falei assim, irmão, eu entendi, eu conduzi ele na palavra. Eu falei assim, porque quando o próprio Jesus foi questionado a respeito do tributo, ele pagou. Ele ainda fez uma pergunta, de quem é esse rosto aqui na moeda? O discípulo respondeu, é de César. Ele respondeu, dê a César o que é de César, dê a Deus o que é de Deus. Então o próprio Jesus pagou tributo. Se Jesus não paga, nós podíamos todo mundo ir atrás e falar assim, não, vou sonegar também. Aí depois daquilo ali eu entendi, meu amado, que muitas das vezes o erro alheio tem nos conduzido. E isso, meu amado, é uma certa falta de caráter cristão. Então Deus está querendo nos aperfeiçoar, irmão, para o propósito que Ele tem nos chamado. Cristo passou por um deserto. O deserto era Deus que estava o conduzindo. Os desertos de Deus são suportáveis, irmão. E Deus está nos conduzindo. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus, que eu quero orar com você. Que Deus nos molde, que Deus nos transforme. Que nós venhamos entender aquilo que Deus está falando conosco. Vamos orar? Soberano Deus e eterno Pai. Meu Deus, neste momento, Pai, eu quero, na singeleza das minhas palavras, ó Pai, apresentar a Tua igreja, Senhor. Senhor, eu quero pedir, ó Pai, que os desertos da vida, Senhor, os desertos que eles passem com o Senhor, ó Pai, o Senhor possa nos moldar, ó Pai. Que o caráter de Cristo Jesus, ó Pai, fique estampado em nós, ó Pai. Que a Tua luz resplandeça sobre nós, ó Pai. Que o Senhor não nos deixe, ó Pai, seguir o engano do nosso coração, ó Pai. Mas que o Senhor venha fazer uma transformação em nós, ó Pai, de dentro para fora, Pai. Mudar o nosso caráter, ó Pai, nos transformando, Senhor. Não nos deixa, ó Pai, viver ciclos repetitivos, ó Pai. Nós queremos ir além, Senhor. Nós queremos, ó Pai, nos apossar daquilo, ó Pai, que o Senhor tem nos chamado, do propósito, ó Pai, como filhos de Deus, ó Pai.
Assim eu quero colocar a tua igreja diante de ti, ó Pai. E eu quero te agradecer nessa noite por essa oportunidade. Em nome de Jesus, amém. Eu agradeço a oportunidade. Amém, amados? Graça e paz. Deus falou ao seu coração? Amém? Deus está cuidando de nós. Presta bem atenção nos avisos. Escola Bíblica Dominical, domingo, 8h50. Nós vamos estar começando aí a exposição da carta aos Gálatas. Então nós convidamos toda a igreja para estar conosco. Olha para o irmão que está do seu lado e fala assim: escola dominical é para todos, amém? Amém? Presta bem atenção, após o culto nós temos caldo de mandioca com frango. Então você que pode, abençoe a vida de alguém, coma, seja edificado pela presença de Deus. Amém, Marcos Paulo? Estenda suas mãos para cá em nome de Jesus, que o grande amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. E a igreja diz: amém. Dê um abraço na pessoa que está do seu lado e tenha uma noite especial.